cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Querido Evangelista da Cruz, estamos hoje para glorificar o teu nome. Receba o nosso culto, ó Pai. Receba esse culto do Senhor. Foi. Como comunidade, hoje nós comemoramos algo muito especial. Hoje é o dia mais próximo de um domingo, né? Um domingo mais próximo da data de... Vou fazer um pit stop aqui, um minuto. Na próxima terça-feira, o nosso pastor, que deve estar um pouco zangado comigo agora, vai comemorar aniversário. E nós, enquanto comunidade de fé, nós estamos celebrando a Deus e agradecendo a Deus a vida do nosso pastor. No dia 14 de fevereiro do ano 2017, o nosso querido pastor estará fazendo 78 anos, com força de quem tem 15, não é verdade? Quem acompanhou de perto o nosso multirão no último sábado, viu trabalhando o dia inteiro
E no dia seguinte eu estava aqui andando meio torto e ele estava bem, todo pimpão, todo forte. E eu estava bem pior. Então, são 78 anos com a vitalidade de quem tem 15, com a juventude que só o Espírito Santo de Deus pode renovar nossa vida, nosso entendimento. E como culto especial, nós estaremos hoje celebrando a Deus a vida do pastor, agradecendo a Deus a vida do nosso pastor, o que ele representa para nós, o que ele representa para a nossa cidade. E no culto muito especial, onde estaremos lendo, meditando, observando os 50 versículos preferidos, os 50 versículos que mais falam ao coração desse homem de Deus que tanto nos inspira. Então, esses 50 versículos que leremos ao longo do culto de hoje são aqueles versículos que mais falam ao servo de Deus, que tanto falam aos nossos corações, que é o porta-voz de Deus para as nossas vidas. Agora, enquanto ouvimos uma música ao piano, é o momento em que nós vamos abaixar as nossas cabeças e que nós vamos orar e falar com Deus e pedir: Senhor, fala conosco. Senhor, estamos aqui hoje para ouvir a Tua voz. Tudo que for lido, tudo que for falado, tudo que for cantado, tenha um único objetivo, que é de engrandecer o Teu nome. Tenha um único objetivo de glorificar o Teu nome. Transforma a nossa vida, Senhor. Que possamos sair daqui hoje transformados pela ação da Tua palavra, pela ação do Teu entendimento. Ore agora, baixe a cabeça, fale com Deus. Senhor Deus, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que temos hoje, Senhor, de cultuar o Teu nome. Senhor, essa igreja hoje se reúne para dignificar o Teu nome, Pai de amor. Essa igreja aqui se reúne no culto coletivo para dizer que dependemos de Ti, ó Pai. Mas também, Pai, hoje nós estamos com nossos corações gratos, alegres, porque Tu renovaste, Senhor, para conosco mais um ano de vida do nosso querido pastor. Senhor, Tu sabes o quanto ele representa na vida de cada um aqui. Senhor, Tu sabes o quanto ele é importante para a vida desta comunidade, para a vida desta cidade. Por isso, Senhor, recomendamos a vida do pastor Edgar em Tuas mãos. Pai de amor, dê ao seu servo capacidade física, mental, espiritual, a força que vem de Ti, Senhor, para conduzir este rebanho até quando Tu determinares, Senhor. Sabemos que os Teus planos, Senhor, são mais altos que os nossos planos. Por isso confiamos na Tua provisão, como temos visto, Senhor, sentido até hoje, na condição firme e forte do Seu servo de Deus aqui, neste rebanho, Senhor. Nós, enquanto ovelhas, estamos hoje agradecidos por termos recebido esse presente do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Este culto celebramos como gratidão ao nosso Deus pelo presente que nós recebemos em nossa comunidade. Que essa vida de um homem que entregou-se a Ti, Senhor, e tem trabalhado na Sua causa com tanto afinco, com tanto amor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos. Amém. No livro de Deuteronômio, verso 29, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? As coisas encobertas ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vamos ler juntos mais forte? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Nós vamos ler, nós vamos cantar agora o hino 174 do HCC, Nome Bom, Doce é Fé.
Jesus, o amado teu. Reinos vem, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, pois alegra o coração, sendo por Jesus aceito, tu verás o seu perdão. Nome bom, Nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre Para bem te defender. Ele ama o teu alcance. Quando o mal te aparecer, nome bom, Nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. No ano de 2012, a IBM, marca de informática, lançou um programa de computador que faz um diagnóstico do perfil de compra do cidadão a partir das últimas 2.000 palavras que se escreve nas redes sociais. A partir daí se faz um prognóstico de qual é o perfil de vida e de compra daquele cidadão. E quando a gente começa a analisar os 50 versículos que o pastor Edgar mais gosta, a gente consegue levantar e fazer um perfil da vida desse homem de Deus. A gente começa a conseguir entender o que bate no seu coração e começa a conseguir perceber as suas atitudes ao longo da sua vida ministerial, ao longo da sua vida fisiológica conosco. Nós entendemos aquilo que Deus tem falado com ele e porque ele age de forma tão graciosa com este rebanho que Deus deu para cuidar. Por isso, hoje, um culto muito especial. É como se nós estivéssemos abrindo ali a caixa preta do relacionamento do pastor Edgar com Deus. É como se hoje nós estivéssemos tendo acesso ao que pulsa no seu coração e a percepção da construção como exemplo para nós do que Deus tem feito na vida dele e o que Deus faz na nossa vida a partir da sua condução deste rebanho. Por isso nós vamos ficar de pé e vamos ler alternadamente o primeiro bloco de versículos aí que tanto palpitam o coração do nosso pastor. Vamos ler entendendo, identificando cada vírgula, cada detalhe, cada mensagem ali programada por nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá?
Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ouve e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não é dos fortes a vitória, é dos que mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque a sua força se faz perfeita para a nossa fraqueza. Muito obrigado, Pai de amor, pelo seu pastoreio em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque sentimos a sua presença em nosso meio. Conduza-nos, Senhor, em nossas vidas, com o nosso culto diário, para que possamos, Senhor, glorificar e testemunhar da sua presença entre nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Agora eu gostaria de pedir somente os membros de nossa igreja que tomem assento. Os nossos visitantes, por favor, permaneçam de pé mais alguns instantes, para que possamos te reconhecer e te abraçar. Muito obrigado pela sua presença. Agora vamos todos nos abraçar os nossos visitantes. Você que é nosso visitante, sinta-se à vontade entre nós. Faça da nossa casa a sua casa. Esteja conosco e leve o nosso abraço, se é evangélico, ao seu pastor. No Salmo 37, verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos ler juntos? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo bom, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegres dias passarás. Quantas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Enquanto nós vamos cantar as últimas duas estrofes desse hino e estribilho, eu queria dar uma oportunidade especial a três irmãos que estão aqui nesta manhã, que têm no seu coração o desejo
de dividir conosco um momento de gratidão especial a Deus, que tenha uma marca no seu coração, uma experiência especial com o nosso pastor. Enquanto nós cantamos, damos a oportunidade a 3 pessoas para virem aqui e dividir conosco um motivo de gratidão a Deus, porque nosso hoje é um culto de celebração. Nós estamos celebrando e agradecendo ao nosso Deus a vida do nosso querido pastor. E todos nós temos marcas importantes da nossa vida com Ele. Todos nós temos marcas de Deus em nossas vidas que o pastor imprimiu, que caminhou conosco. E naquele momento foi a mão de Deus caminhando do nosso lado, o braço forte, do carinho, do consolo, do pastor que nos apacenta, do pastor que recebeu de Deus esse ministério. Então, enquanto cantamos, mais 2 irmãos venham aqui na frente para dividir rápidas palavras, 2 minutos apenas, aquilo que tem no seu coração a dividir conosco como gratidão especial. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Poucas bênçãos sem quantas são recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, hoje vem surpreso quando Deus já Bem, para mim a hora mais difícil que eu senti na minha vida foi quando eu fui para a Convenção Batista Brasileiro, ali em Gramado, que meu esposo foi tão feliz. E isso marcou muito a minha vida, né? Que perdi meu esposo lá em Gramado, eu sozinha, assim, sem nenhum parente, né? Só estava mesmo a igreja, que eu sentia a família, né? Nessas horas, né? Mas foi uma hora muito difícil quando eu estava ali no hospital, que meu esposo tinha tomado soro, eu estava até feliz pensando que estava tudo certo. Quando, de repente, não sei o que aconteceu, eu vi meu esposo passando mal. Aí chegou o irmão Cleber e falou assim: irmã, amanhã eu vou passar o dia na convenção, eu vou passar o dia todinho, você tem que estar aqui, você tem que estar lá pro hotel, dormir um pouquinho, para amanhã você passar o dia aqui. Eu falei: não, eu não vou sair daqui, não vou sair daqui. Aí ele falou: não, vai um instante. Aí quando eu saí, quando eu cheguei no hospital, falou assim: ó, seu esposo foi para a sala vermelha. E nisso, quando eu voltei, aí encontrei o pastor Edgar. Sei lá, foi um bálsamo que eu senti na minha vida, que eu pensei assim: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu sei que uma pessoa viva da minha casa, bem, tipo, olha, a pessoa está nesse estado, não posso sepultar aqui. Aí o pastor me perguntou: irmã, como é que vai ser? Vai sepultar aqui? Eu falei assim: não, senhor, vai para o Rio. Então eu sou muito grata a esse pastor, que foi na hora mais difícil da minha vida, eu senti a mão de Deus. Foi naquela hora que eu senti que eu não estava só. Muito obrigada. Quero agradecer, muito obrigada. Jamais eu vou me esquecer desse dia, jamais. Foi uma hora muito difícil. Amém. seja teu aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Outras bênçãos visícolas quais são recebidas da divina mão. Uma cada vez, hoje vem surpreso quando Deus já fez. Bem, o meu convívio com o pastor tem sido sempre. Infelizmente, quando a gente procura mais quando estamos com problemas, mas nós devemos lembrar do nosso pastor quando estamos felizes também. Poucas vezes nós vamos ao gabinete para dizer sobre uma vitória que nós tivemos em oração ou por uma orientação dada por ele. Eu, quando minhas 2 filhas, únicas filhas que tenho, né, claro,
elas eram pequenas, queriam batizar-se. E por mim não iam batizar, porque elas se converteram numa EBF e disseram que estavam preparadas. E eu, como mãe, a responsabilidade, porque até então era a única membro da igreja da nossa família. Fui ao gabinete, levei esse problema para o pastor. Não, irmã, vamos batizar. Eu tenho experiência de pessoa, dito por ele, que impediu o batismo de uma criança e depois se arrependeu. Realmente, irmãos, deixei que batizassem e até hoje, graças a Deus, e se Deus quiser, sempre serão servas do Senhor. E com o batismo delas, o meu esposo veio à igreja para assistir ao batismo, fotografar. Eu falei, isso aí é você que tem que fazer. Nós temos que arranjar sempre uma desculpinha, né, irmãs? Para trazer quem não é da igreja. E ele veio e vinha nas cantatas do coral infantil. Então, está sempre presente. É um pouco difícil, mas sempre vem. Isso foi orientação sábia do nosso pastor. E quando eu tenho dores de cabeça com problemas, é para ele e é com ele que eu divido. Eu agradeço a Deus pela sua vida diariamente e oro pela sua família. Recebidas da divina mão, uma conta cada vez, hoje vence o preço quanto Deus já fez. Meus amados irmãos, é a primeira vez que eu venho aqui à frente. Já sou membro dessa igreja, minha filha tinha 1 ano, está com 55, e eu nunca tive coragem de chegar à frente para falar. Devem estar todos se admirando, mas tem coisas que a gente não pode deixar de falar, que é a vida do nosso pastor. Eu amo demais, a esposa dele também, irmã Márcia. Ele tem feito coisas na nossa vida, desde a minha filha pequena, que ele tem nos ajudado. É só chegar para ele, ele nunca na minha vida falou, não, dona irmã Nailma, não vou fazer. Ele sempre faz. É difícil, mas ele sempre faz. Então, eu sou grata pela vida dele, pela vida dessa igreja, da esposa, da sogra. Eu amo essa igreja. Agora, ninguém me vê falar, porque 50 e poucos anos, essa dona nunca veio à frente falar nada, mas me deu o desejo, né? Por exemplo, eu tenho meu irmão, é casado até hoje. Eu cheguei para ele, pastor, meu irmão está assim, 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 assim. Ele foi lá na casa deles, estavam em ponto de separar, já tirando tudo. Aconselhou, estão casados, já têm netos. E meu irmão dizia assim, eu tenho vontade de estar com a minha família, com meus netos. Então, e fez casa para filho, fez tudo. Então, isso são bênçãos. Não é só isso, não. Tudo que eu peço ao meu pastor, ele está disposto a nos ajudar. Então, eu fico grata por isso e desejo ao Senhor que Deus o abençoe grandemente. A irmã Márcia também é uma pessoa finíssima, uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito. Agora, eu não sou pessoas de estar falando. Agora, não sei, levantei, depois eu fiquei assim, meu Deus. Mas é só porque o pessoal vai estranhar, não é? Nailma, nossa mãe, é verdade, pastor. Eu não sou de falar, eu sou de orar, sou de procurar dar testemunho, mas eu não podia dizer. Tem muita coisa, se eu for falar, vai tomar muito tempo. As bênçãos que eu já recebi procurando o Senhor, e o Senhor nos ajudou, tá? Então, eu agradeço pela sua vida, a vida da irmã Márcia, da irmã Vera, todos e todas a igreja. Em nome de Jesus, amém. Muitas bênçãos dizem boas passam,
te ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. São muitas bênçãos, né? Muitas bênçãos que nós temos recebido do nosso Deus. E às vezes, quando a gente começa a cantar lá esse hino, a gente começa a enumerar quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas. Mas o dia a dia, às vezes, embota o nosso olhar e a gente não consegue perceber as bênçãos de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos proceder a mais uma leitura bíblica que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, clamei por socorro. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto nós cantamos essa parte do hino, se você hoje no seu coração tem um desejo de clamar ao Senhor como uma coisa especial, se no seu coração hoje existe um peso que precisa de um cuidado especial do nosso Deus, eu quero te convidar a ficar de pé onde você está. Quero te convidar a estar de pé e dizer para a sua comunidade, para a sua família cristã: meus irmãos, eu preciso de oração, eu preciso de ser cuidado. Ora, fica de pé agora, se esse é o seu desejo. Seus problemas parecem não ter solução, quando as pragas inundam o teu coração. Alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, pra não nos chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos filhos. Ele é meu e também teu Senhor. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estime-a e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Nós temos um Deus que conhece todas as nossas necessidades, que conhece o nosso coração, que cuida de nós. Em nossa igreja, as pessoas batem as portas clamando por oração. A família da irmã Alessandra Lontra, que está enlutada. A família da irmã Marta Lima, que também está enlutada, perdeu ontem o seu irmão Álvaro Drummond. A Alice dos Santos, seu Antônio Andrade, que ficou viúvo. A irmã Celsa Mendonça, Dileia, Elias de Assis, Luiz Guilherme, Luísa Reis, a Marlene Silva e o nosso irmão Jonathan, que hoje sofreu um assalto vindo para a igreja ensaiar. Deus possa estar consolando e confortando os nossos corações, os corações dessas pessoas. Que Deus possa estar nos dando essa sabedoria de percepção daquilo que devemos fazer.
que possamos clamar ao nosso Deus para que cuide de nós, que se faça presente, mas que também feche as portas que não são da vontade dEle. Senhor nosso, muito obrigado, Pai querido, porque nós somos frágeis e encontramos em Ti a nossa força. Senhor, agora clamamos de maneira especial a essas pessoas que neste momento possuem no seu coração um desejo especial, uma angústia, algo, Senhor, que nos rouba a paz, nos tira o sono, mas, Senhor, confiamos no Seu poder, confiamos no Seu consolo, no Seu conforto. Por isso recomendamos, Senhor, os nossos irmãos em Suas mãos. Senhor, não há outro lugar em que possamos buscar ajuda, não há outro lugar, Senhor, em que possamos buscar auxílio, apenas nos Teus braços, Senhor. Por isso, Senhor, nos acalenta em Seus braços. Senhor, nos faça sentir a Sua presença, nos faça perceber a Sua presença, Senhor. Faça a Sua vontade em nosso meio. Se essa não for a nossa vontade, Senhor, nos console. Abre as portas necessárias, Senhor, mas, Senhor, soberanamente, feche as portas que não são da Sua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode se sentar, meu irmão. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: ainda que a não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Bom dia, igreja. É um motivo de alegria por parte da comissão e por parte do nosso pastor também. Nós tivemos ontem, aqui na nossa igreja, a tão sonhada quinta laje concretada. Né? Foi um dia de muita alegria, tanto estava presente aqui representando a comissão eu, o Magno, e o pastor também esteve presente. Eu teria algumas fotos para exibir, mas eu não vou fazer. Os irmãos que estiverem curiosos dessa quinta vão ter que vir no culto da noite. Eu prometo que eu passo, para não quebrar o elevo espiritual dessa manhã. Nós estamos em um dos eventos, dos 50 versículos preferidos do nosso pastor, e a igreja tem recitado. Então, a gente vai estar continuando, então. Pediu o irmão Elmar para estar se colocando aqui, e os irmãos que vieram preparados nessa manhã para estar ofertando e para estar dizimando, a oportunidade vai ser dada agora. E logo mais eu dou maiores detalhes da nossa obra. E as pessoas também que estão nos visitando, se assim quiserem participar, é um momento muito especial dos membros da nossa igreja, mas estão convidados, se assim o desejarem, participar. Muito obrigado. Esperam conseguir sozinho alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Muitos confiam na própria sabedoria, erguem e batem no peito dizendo quem são. Tentam em vão conseguir solução para os problemas seus. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso, eu dependo da graça de Deus para viver.
graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. A graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo momento que o Senhor nos dá, quando podemos ver se materializando a fidelidade dos teus servos que vieram trazendo ao altar os dízimos e as ofertas. Ó Deus, nós te agradecemos por estas vidas, que elas continuem a fazer assim, num gesto de culto, de gratidão a Ti. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoe com eles, suas famílias, e que esse gesto que nós vimos, presenciamos, possa estimular aqueles que ainda não experimentaram quão bom, que privilégio é para quem assim faz. Senhor, Tu és misericordioso e Tu nos abençoas a todos nós. Mas nós experimentamos intimamente, quanto mais perto de Ti, as bênçãos são mais fáceis de serem reconhecidas. Nós te agradecemos por esta igreja, te agradecemos pelo testemunho que ela tem dado ao longo da sua história aqui nesse lugar. Nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio de estarmos te agradecendo pela vida do teu servo, pastor Edgar. Continua a dar a ele, ó Deus, sabedoria, inspiração, para ser uma bênção que tem sido ao longo desses 40 anos entre nós. Aceita a nossa adoração, Senhor. E nós te pedimos que nesta manhã possamos ouvir a Tua voz falando profundamente aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Nesse momento de alegria, vou pedir ao irmão Magno para entregar uma lembrança do corpo diaconal. Eu vou pedir também que toda a família diaconal se coloque de pé, porque esse é um presente do corpo diaconal e da família diaconal da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E vou deixar
uma palavra do Senhor que falou muito aos corações nessa manhã na Escola Bíblica Dominical, que se encontra lá em 2 Reis 4, 8 a 9. O homem de Deus se conhece nos atos mínimos. Eliseu ia sempre a Sunem e parava em certo lugar para comer. Observando uma mulher rica, viu nele um homem de Deus. E eu vou parafrasear esse versículo dizendo que não só um homem, uma mulher viu, mas uma igreja viu, um município vê, um estado vê, o Brasil vê, onde o Senhor passar, um homem de Deus. E Deus abençoe o Senhor nesses 78 anos, e em especial os Deus abençoe. Vou dar uma lembrança do corpo diaconal, entregue pelo irmão Magno. E vou pedir ao irmão Cristo que vem à frente, que vai orar nesse momento, agradecendo pela vida do... Desceu, né? Esqueceu. Irmão responsável pelo corpo diaconal, do livro de oração do corpo diaconal da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, vai orar pela vida do nosso pastor, então, nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Deus, nós queremos neste momento, Senhor, em que tua igreja homenageia o teu servo, pastor da nossa igreja, Edgar Barreto Antunes. Senhor, ao longo de toda a sua existência, esse valoroso homem tem dedicado a sua vida, não tem, os seus esforços têm sido diuturnamente, e nós a sua somos de quanto ele é tão preciosa para esta igreja. Nós queremos te agradecer e te pedir para que aquele versículo que o teu servo Moisés deixou no Salmo 90, versículo 12, que seja uma bênção na vida dele, que diz assim: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu tenha sempre um coração sábio. Dê, Senhor, um coração sábio a teu servo, que a sua igreja possa reconhecer o teu servo, que todos nós possamos, Senhor, pedir a Ti em orações para que ele seja uma bênção, continue sendo uma bênção nesta igreja. Muito obrigado pela vida do nosso pastor. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje à noite, após o pessoal já música já. Então, um delicioso cachorro quente. Não, é churrasco, desculpa. É mais gostoso, só fazendo suspense. É um churrasco com aipim e farofa. Se não tiver, eles vão arrumar uma farofa agora. Então, por favor, não foods que são de empresas americanas, não. Vamos comer aqui, coisa nova, gostosa. Estaremos investindo em missões. Vamos ler Deus, mais uma leitura alternada desse verso, então fala no coração do nosso pastor, e nós conseguimos então esquadrinhar aí a relação do nosso pastor com Deus,
que diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Diz o Senhor, e não também de longe? Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu vos farei pescadores de homens. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui, muito grande. Eu vou ler um pedacinho da palavra de Deus, Salmo 126. Que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida consigo, trazendo seus molhos com alegria. Mais ou menos assim. Eu quero convidar a irmã Odete para estar passando as mãos do pastor Edgar uma lembrancinha em nome da MCA. Eu quero convidar toda a MCA para ficar em pé, como se você estivesse aqui à frente, entregando e dando um abraço, querido pastor. E a nossa querida Márcia. Márcia também é responsável pela alegria, pela beleza do pastor, né? E eles completam também aniversário de casamento. Quantos lembram aqui, em 1987, aquele casamento ali em Rio Bonito? Quantos lembram? Que legal, né? Muita gente lembra. Então, hoje nós estamos agradecendo a Deus também por essa data especial na vida do nosso querido pastor. Deixa eu ver. Vamos proceder com a leitura da palavra de Deus, que diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pastor Edgar, como escolher os versículos ao homem que tantas vezes leu a Bíblia, né? São quantas? 103. 103 vezes leu a Bíblia. Isso é tão importante para essa igreja que eu vou chamar uma comissão, mas não é uma comissão de obra, como todo mundo está esperando. Pedir a Aninha, Mel e Alisson para estar trazendo um presente aqui. Ó, o Alisson está meio perdido aí pela igreja. Pode vir, Aninha. Pode vir, Mel. Ah, chegou o Alisson ali. Enquanto isso, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitai, atentando para a boa maneira de viver. Que a nossa igreja, inclusive eu, possamos estar olhando para o nosso pastor e imitando a sua maneira de viver. Muito obrigado, pastor, irmã Márcia. Passar aqui a palavra aqui para a mulher mais bonita da igreja. Bom dia, igreja. Não podemos deixar de passar também o aniversário de 30 anos de casamento, né? Pastor Edgar com a irmã Márcia. E eu vou ler um versículo para o casal, que se encontra em Mateus 19, 6, que diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. E eu vou mudar um pouquinho esse versículo e vou ler assim: assim, pastor Edgar e irmã Márcia já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Que Deus abençoe ricamente a vida do casal. Obrigado, irmã Fernanda. Deixa eu ver minha cara. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado.
Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos seus servos fiéis. O seu poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua novidade, paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos fará. Defende-nos, ó, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, meus irmãos, amados, e alegria e coroa, sim, amados, permanecer esse modo, firmes no Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, com o obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Estes são os 50 versículos de um homem que já leu 103 vezes a Bíblia, a palavra de Deus. E como falar da palavra de Deus? Como falar desse dia perante este homem de Deus que tem 50 anos de ministério, com alguém que tem 40 anos de vida? Quando eu nasci, o pastor Edgar já era um pastor experiente. Esse ano, em março, eu completo 5 anos de ministério. Eu já falei na igreja que eu também quero 5 eventos com 5 pessoas. É justo. É justo. E 5 versículos também preferidos. Sabe, e hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia da gente festejar. Hoje é um dia que nós estamos gratos ao nosso Deus pela vida do nosso pastor, pelo homem de Deus que tem trabalhado conosco, um homem de Deus que tem estado conosco, um homem de Deus que Deus colocou aqui para apacentar esse rebanho. No dia em que eu estava sendo consagrado ao ministério pastoral, no dia 31 de março, o pastor Edgar me procurou e disse que a partir daquele dia eu não seria mais responsável apenas pela minha vida.
Que quando eu chegasse no céu, Deus iria me cobrar contas da minha vida, mas Deus também iria cobrar contas das ovelhas que Deus havia me dado para eu pastorear. E o pastor às vezes define, o pastor sempre define, decide, e às vezes a ovelha não entende as decisões pastorais, mas a ovelha não tem noção do todo, daquilo que Deus tem colocado para apacentar um rebanho todo. Por vezes nós vemos os nossos casos particulares, a nossa vida particular de ovelha, e não temos a visão do rebanho que esse homem de Deus tem para apacentar. E hoje é um dia de celebração. E sabe, a palavra festa, celebração, vem do latim de votum, promessa. Hoje é o dia de nós renovarmos com Deus a nossa vida de ovelha. Hoje é o dia de nós celebrarmos com Deus a nossa situação de ovelha. Dizer, Senhor, muito obrigado pela vida do meu pastor. Senhor, eu quero ser uma ovelha melhor a partir de hoje, porque há 78 anos tem conduzido a vida do pastor Edgar. E nesses últimos 78 anos, 50 anos, tem dado ao pastor Edgar o pastoreio firme, a mão forte para conduzir o rebanho de Deus. E sabe, 78 anos do pastor Edgar parece que é um garoto de 18. Estávamos de férias agora. Eu estava de férias agora em Rio das Ostras, e o pastor Edgar foi a Rio das Ostras. Ele me ama tanto que foi atrás de mim nas minhas férias. E nós fomos à praia juntos. E eu estava brincando com o Daniel e o Dudinho na beira da água. E o pastor Edgar saiu para nadar. E saiu, e foi indo. E Daniel foi, vai atrás do seu tio. Senhor, não. Eu não aguento. Eu não vou aguentar, não. Não, vai, e eu fui. E eu fui. Mas no meio do caminho eu percebi que ele estava orando. Eu falei assim, não vou incomodar, eu vou voltar. E quando eu comecei a voltar, ele voltou e passou à minha frente. São 78 anos de vida com energia de 18, que eu não tenho mais. E Deus tem renovado na vida do nosso pastor. E eu digo aos irmãos, a partir de hoje, no nosso coração, e dia de aniversário é um dia de reflexão, é um dia que nós agradecemos a Deus, sim, mas olhamos para a nossa vida e percebemos que tipo de ovelha, que tipo de presente um pastor gostaria de receber. É óbvio que todos nós gostamos de receber presentes no dia do nosso aniversário. É óbvio que todos nós gostamos de receber presentes físicos. É uma simbologia de carinho, não é um presente material, não é o econômico que fala, mas é ser lembrado. Mas que tipo de presente imaterial um pastor gosta de receber de suas ovelhas? Vamos ler a palavra de Deus na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4. Vamos ler apenas o verso 10, a parte A do verso, que diz assim: pois Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Vamos ler juntos? Só a primeira parte? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Sabe, o apóstolo Paulo, ele foi um pastor em excelência. Depois de Jesus, eu acho que é o pastor que mais me impressiona. Quem mais levou, depois de Jesus, o cristianismo a sério. Aquele que, para mim, é um exemplo impressionante de vida pastoral. E quando a gente começa a ler as cartas do apóstolo Paulo, a gente se sente um pouco pastoreado por ele. A gente se sente um pouco recebendo dele as orientações como se estivéssemos vivendo com ele naquele momento. E é bonito perceber como que na Bíblia, Paulo vai citando algumas pessoas que caminham com ele durante o seu ministério. Pessoas em que ele tem uma relação importante de afinidade, pessoas em que ele se aproxima, a forma como ele explica, a forma como ele ensina as igrejas, algumas igrejas que ele nem conhecia e manda carta quando sabe que há problema naquela igreja. É um homem que nos tem a ensinar hoje qual é o papel de nós, qual é o presente nosso que podemos entregar ao nosso pastor no dia de hoje. E Paulo está nessa carta escrevendo a Timóteo já no final da sua vida. E talvez para mim é uma carta que todas as vezes que eu leio essa carta me impressiona e me emociona a humanidade, o sentimento que o apóstolo Paulo coloca para Timóteo nesse finalzinho da carta. E às vezes nós achamos que uma carta é escrita como temos hoje, vou sentar e escrever no meu ar-condicionado com uma caneta Bic, um papel timbrado, ou um computador, ou um smartphone. Mas o que temos nas nossas mãos é um bilhete escrito, é uma carta escrita num couro de cabrito com pedra. O apóstolo Paulo não tinha papel em suas mãos, o papel era muito caro.
E ele, quando recebe relações importantes e precisa levar, e tem um destinatário, ele começa a grafar como podia grafar, para aquelas comunidades, para aquelas pessoas receberem aquelas cartas. E a carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo, é um compêndio de vários pequenos bilhetes que o apóstolo Paulo tem mandado a Timóteo. E esse parece ser o único bilhete escrito pelo apóstolo Paulo em vida. Parece ser a última parte, uma mensagem final que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. E ele começa dizendo a Timóteo, assim, Timóteo, vem me ver, procura ter comigo depressa. Timóteo, traz os meus livros, traz o meu casaco, o inverno aqui é duro, eu estou preso, vem me encontrar, porque todos me abandonaram, todos me deixaram sozinhos. Mas é interessante a forma como o apóstolo Paulo relata-se de Demas. Demas é um rapaz que acompanha o apóstolo Paulo, ele é citado apenas 2 vezes na Bíblia. Ele é citado no livro de Filemão, a carta a Filemão, e é citado na carta a Colossenses. Demas está preso com Paulo durante a primeira viagem missionária. A primeira prisão de Paulo, Demas está com ele. E Demas está junto com Paulo quando Paulo está escrevendo aos nossos irmãos em Colossos. Demas está do lado de Paulo quando Paulo escreve aos Filipenses. Demas está do lado de Paulo quando Paulo escreve aos Coríntios. E Demas acompanha toda aquela construção do apóstolo Paulo e explicando às pessoas o que é a nova vida cristã, o que é viver com Cristo, como deve se viver, como devemos amar uns aos outros, como deve ser o proceder do cristão. Demas está do lado de Paulo quando Paulo escreve a Filemão e diz assim, olha, Filemão, recebe Onésimo como estivesse recebendo a mim. Filemão, recebe Onésimo, porque eu sei que ele te fez de mal, mas olha, ele é muito útil para mim, recebe ele. E o apóstolo Paulo então escreve a Timóteo, dizendo assim, olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é a mesma referência que o apóstolo Paulo fala sobre Alexandre, o latoeiro, que diz que fez muito mal a ele. Não é a mesma referência que o apóstolo Paulo fala de outras pessoas, que fala a Tito, que fala a Timóteo. O que o apóstolo Paulo usa, o verbo que ele usa, olha, aigon. Olha, Demas, ele amou o presente século. Demas, ele agora passou a olhar para a sua vida pessoal. Demas fez escolhas erradas. Demas olhou para a sua vida e escolheu o presente século. Escolheu viver conforme o Império Romano diz. Demas escolheu viver conforme a sociedade indica. Demas não quer mais viver conforme a nova vida de Jesus. Demas não quer viver mais conforme nós entendemos a nova vida com Cristo. Não há nenhum pecado grave na vida de Demas, como o de Alexandre o latoeiro, que Paulo diz a Timóteo, olha, vai até ele e entrega ele ao diabo. Ele me fez muito mal. O que o apóstolo Paulo está diante de Demas, e o que é mais simples e o que é mais terno, é que ele se refere a Demas como um apelido carinhoso, porque Demas é a simplificação de Demétrio. É como se fosse o Zé para o José, é como se fosse alguém a Dani para a Daniele. Paulo está se referindo a Demétrio de uma forma muito simples e carinhosa, ao afeto do pastor. Mas aquele que amo tanto fez escolhas erradas. Se o presente que nós podemos dar ao nosso pastor é fazer as escolhas corretas, é identificar no nosso pastor a mensagem pregado, é dar atenção às mensagens que ele tem pregado, é dar atenção à sua vida vivida, o seu exemplo de vida, e amar e ser cheio do Espírito Santo como todas as coisas. É deixar os nossos interesses pessoais de lado e amar o reino. É deixar os nossos interesses pessoais de lado e amar a Cristo em primeiro lugar. É ser uma nova criatura, é viver conforme Jesus Cristo indica que as pessoas vivem. Uma ovelha faz o seu pastor feliz quando ela identifica na sua vida marcas de um relacionamento com Jesus. Uma ovelha faz o seu pastor feliz quando o pastor indica na sua ovelha marcas de uma maturidade cristã, de quem faz escolhas pelo reino, de quem faz escolhas por Jesus, de quem não faz escolhas por interesses pessoais. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, olha, Demas amou o presente século. O mesmo Demas que me acompanhou na primeira prisão, o mesmo Demas que me acompanhou a dizer às pessoas em Colossos que o importante é viver segundo a imagem do Deus invisível, de Jesus a imagem que Deus entre nós e viveu entre nós, e por isso é a nossa única fonte de salvação. Demas escolheu viver segundo as suas próprias mãos. O apóstolo Paulo vai ser mais adiante com Timóteo, vai dizer o seguinte, olha, aquela ovelha que faz o pastor feliz é uma ovelha que tem uma vida frutífera. Ele diz assim, olha, Demas amando o primeiro século,
ele me abandonou. O pastor é aquele que vive a vida do rebanho. O pastor é aquele que vive a vida de Cristo como a própria. O pastor Edgar abandonou os sonhos pessoais. O pastor Edgar abandonou projetos pessoais para viver a vida do ministério, para viver a vida da igreja, para viver a vida do... E quando uma ovelha faz escolhas erradas, por isso uma vida frutífera, o pastor sente-se nesse momento, então, também abandonado. Quando uma ovelha começa a caminhar da forma que não deve ser caminhada, quando o pastor começa a perceber que aquela ovelha faz escolhas erradas, ele também se sente abandonado porque ele escolheu viver a vida entre o rebanho e administrar aquele rebanho e mostrar aquele rebanho o caminho correto de uma vida cheia de Espírito Santo de Deus. E quando uma ovelha faz umas escolhas que não são concernentes do Espírito Santo de Deus, aquele pastor também se sente abandonado e entristecido. Então, se nós hoje queremos ser ovelhas que dê alegria ao nosso pastor, devemos ter uma vida frutífera. Nós lemos um dos versos importantes da vida do pastor Edgar, quando Jesus diz assim, olha, eu vos faço pescadores de homens. Venham após mim, andem comigo. E se na minha vida eu não sou um pescador de homens, é porque eu não tenho andado após Jesus. Um Deus que não pode mentir. E Jesus diz, venham após mim, os farei pescadores de homens. Hoje é um dia de festa, de celebração. Hoje é um dia de darmos graças a Deus pela vida do nosso pastor. Mas hoje é um dia de renovação de votos. Dizer, Senhor, eu preciso ser uma ovelha melhor. E para ser uma ovelha melhor, eu preciso viver cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo continua e diz a Timóteo o seguinte, olha, Demas, porque amou, porque deixou os seus interesses pessoais falarem mais alto. Demas, porque não teve uma vida frutífera, ele me abandonou a causa do Evangelho, abandonou uma vida nova em Cristo e foi para Tessalônica. Voltou à sua vida anterior. Faltou lucidez na vida daquela ovelha de escolher os seus caminhos. Eu não sei como você está aqui nesta manhã, eu não sei que tipo de ovelha você tem sido, e quero dizer para você, o pastor Edgar ama muito essa igreja e é muito feliz aqui. São 40 anos de convivência e 40 anos de uma felicidade que só Deus pode dar. Mas hoje é um dia de nós relacionarmos com a nossa vida pessoal com Deus. Baixa a cabeça agora. Perceba que nesse momento em que nós vamos olhar para a nossa própria vida, não há um sentimento egocêntrico de Paulo de se sentir abandonado por uma causa pessoal. É a percepção de uma ovelha quando anda num caminho que não é um caminho que vem do Santo Espírito de Deus. Por isso a gente perde, quando faz escolhas corretas, o sentido correto da nova vida cristã, de mutualidade, de serviço, de responsabilidade. Com o pastor Paulo Anela, que seus discípulos têm uma vida cheias do Espírito Santo, que têm uma vida frutífera, que andem nos caminhos do Senhor, que testemunhem no seu dia a dia os caminhos de uma vida nova, uma vida de um relacionamento com Deus. E que possamos ouvir do pastor Edgar, como a igreja tessalônica ouviu, como a igreja de Timóteo, como Timóteo ouviu, como Tito ouviu. Vocês são muito importantes para mim, porque vocês testemunham da graça e da vida de Jesus que receberam. Uma ovelha torna-se a alegria do seu pastor quando essa ovelha consegue transmitir na sua vida a vida de um relacionamento com Deus, de testemunho, de dia a dia, de intimidade com Deus, de cotidiano. É no dia a dia que nós daremos presentes a cada dia ao nosso pastor, através do nosso testemunho, da nossa vida com Deus. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, Senhor nosso, muito obrigado, Pai querido, por esta manhã de domingo, muito obrigado por esta comunidade, Senhor, que hoje se reúne aqui para louvar o Teu nome. Agora, Senhor, muito obrigado pela essa igreja na vida do pastor Edgar. Sabemos, o Senhor, o quanto Ele a ama. Muito obrigado, Senhor, por essas ovelhas que o Senhor levanta neste meio para dar afago, carinho, conforto à vida do nosso pastor.
Agora, Pai querido, como pastor de nossas almas, queremos pedir, Senhor, nos ajude com o seu Santo Espírito a sermos ovelhas melhores. Respondemos com mansidão. Respondemos, Senhor, com o fruto do Espírito Santo, fruto de um relacionamento contigo. Que possamos evidenciar na nossa vida marcas desse relacionamento com Deus. Que possamos, Senhor, ser mensagens vivas. Que possamos ouvir, Senhor, as mensagens do pastor Edgar, as suas exortações, Senhor, com ouvidos atentos, na percepção da sua palavra para as nossas vidas. Nos faz, Senhor, pessoas melhores. Abençoa o nosso pastor. Renova, Senhor, mais anos de vida do seu pastor com a sua igreja. Dê força, Senhor, ao seu amado servo, para que ele possa trilhar conosco o tempo que for necessário da sua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Isso não estava no programa, eu pegar o microfone, mas eu resolvi pegar o microfone rapidinho. Tá bom? E dizer aos irmãos, primeiro agradecer a irmã Renata e a comissão pela incumbência dos 50 versículos. E eu pedi a ele que me desse a relação dos 50 versículos. Aí ele me deu uma relação enorme. Eu nem contei, mas tinha milhões de versículos naquela relação. Eu disse, não, são 50. Ele disse, mas é difícil escolher 50. Eu falei, dá o teu jeito. São 50, não é? Ninguém mandou fazer 50 anos. Aí ele escolheu lá os 50 e me deu a relação. Quando eu comecei a digitar, eu questionei. Olha só a minha audácia. Eu questionei 2 ou 3 versículos dos 50 que ele tinha me dado. E ele veio rindo perto de mim, não é? Mas por quê? Eu questionei Neemias, por exemplo. E ele falou, mas por que você está questionando? Eu falei, porque Neemias está mal criado nesse versículo. Não é? Ele está recebendo um convite, um pedido, meio que uma ordem. Ele está dizendo, não, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. E eu achei muito mal criado. Neemias eu realmente achei mal criado. Não é? O texto sem o contexto. Mas aí ele disse, mas todo mundo conhece. E eu fiquei com bastante vergonha naquele momento e disse, mas eu não conheço. Eu não sei o contexto dessa fala de Neemias. E eu citei outro texto, e aí ele começa a falar sozinho o texto, sem ler o texto. E citei um outro texto, e ele começa a decorar o texto. E quando eu fui ver, ele sabe tudo de cor. Barbaridade, querido. Sabe tudo de cor, não é? Eu fui falar de João. Eu falei, mas todo mundo sabe com relação a essa questão o que João fez. Eu falei, mas será que todo mundo sabe? Diga, sabe. Mas eu não estou sabendo exatamente o que é isso aqui. De 1º de janeiro a 20 de janeiro, ele leu a Bíblia toda. Dia 21 de janeiro, ele começou, hoje é dia 11, né? 12. Já está acabando, né? De novo, a Bíblia toda. Perde o sono na hora de dormir, ele levanta e vai lá para o gabinete. E eu durmo e ele está lá lendo a Bíblia. Aí ontem, não sei, era antes, 4 e pouco da manhã, eu olhei, cadê ele? Não está lá. Aí levantei buscar por ele. Ele estava lá no gabinete, estava lendo a Bíblia. Algumas vezes eu não concordei no meu coração com as suas decisões. Algumas vezes, com a liberdade de ser a esposa, né?
de estar lá queimando o alho e o arroz. Essa é uma técnica que quando eu tenho que encarar o fogão, eu boto o alho e cebola. Dá aquele cheiro que vai sair alguma coisa boa, não é? Para deixá-lo assim mais animadinho com o que vem de lá. E essa semana, esse tempo de convivência com você, quando eu tenho a oportunidade, em algumas vezes, de falar, quando eu não concordo com alguma coisa, eu tenho que te pedir desculpas, perdão, porque você é um homem de Deus. E depois eu vejo que eu estava errada. Como Deus abençoou aquela sua orientação e aquela sua decisão que eu não concordei. Como Deus usou a vida das pessoas com aquela orientação que você deu. E eu vejo ao longo dos anos ele agindo como pastor numa direção e um monte de gente não concordando com aquilo. E eu faço parte desse um monte de gente tantas vezes. Mas como Deus foi mudando, foi usando. E às vezes eu vejo que aquela decisão, aquela orientação que abençoou algumas pessoas, eu também vejo aquelas pessoas às vezes questionando outras decisões que ele toma, fazendo parte do corpo que não concorda, esquecendo-se de que ele enfrentou um outro corpo grande que não concorda da decisão que tomou do lado de cá. E eu penso que isso é só para o pastor, é só para o homem de Deus, para o homem que é chamado e vocacionado por Deus. Algumas vezes eu peguei esse microfone e falei que os seus cabelos estavam ficando grisalhos. Eu te conheci, você tinha 46 anos. Você se lembra? Ou não lembra? Lembra? Acho bom lembrar. Não é? Te conheci numa circunstância absolutamente atípica, porque teve um irmão aqui da igreja, irmão Décio, que infartou e foi lá para São Paulo, não é? E ficou mal lá em São Paulo e nunca mais ficava bom, nunca mais fica bom. Aliás, é o seu avô. Isso, o seu avô. E então o pastor foi para lá e a irmã dele me indicou ser guia dele lá em São Paulo, não é? Para arrumar como é que chama? Hotel. Não é? Ele não entende nada de geografia. Não sei como é o seu pai, querida. Seu pai. Não é? E eu, então, fui de guia para ele. Também não o conhecia, para lá e para cá. E você tinha 46 anos. Você não tinha cabelos brancos naquela época. Aliás, custaram para chegar. Os meus chegaram muito antes que os seus. Não é? E eu sempre achei muito charmoso à medida que seus cabelos foram chegando, né? Hoje você tem mais brancos do que os não brancos, mas tem deixado a sua beleza ainda maior, porque você realmente é um homem digno, é um homem honrado, é um homem que vive o que prega, é um homem que testemunha. Agora, lá em casa, se você chegar de surpresa, você vai encontrar um café mais forte, porque de manhã é ele quem faz o café. Se chegar de manhã é ele quem faz o café, muito gostoso, e com uma garrafinha de água quente pro dele, porque ele põe um tanto assim de água e um punhadinho assim de café. Agora o café é gostoso, é forte, porque estamos gastando mais pó, porque 250 gramas de pó de café durava para 1 mês e meio, e agora não. Agora a gente está gastando mais com pó de café, porque ele decidiu fazer café para mim, não é? Um café mais gostoso, eu e a mamãe desfrutamos de um café muito mais saboroso. Mas o seu coração é muito desprendido, é muito lindo. Você nunca se preocupou
de ter dinheiro no bolso, desde que eu tivesse ou que tenha algum trocado para comprar uma bala, um bombom, alguma coisa, está tudo bem, não é? Ele é muito desprendido. Eu também quero te agradecer por você ter me permitido ser alguém especial no coração de Maurício e ser mãe de Guilherme. Por você ter me permitido ser a avó da Rebeca. E hoje nós ganhamos um neto, que é o Leonardo. Leonardo tem 7 anos. É o nosso neto. E você também me permitiu ser a avó da Isabela. Linda, irmãos. 1 ano e meio. E agora você está me permitindo ser a avó de mais uma princesa, que vai chegar agora em junho, também filhinha de Maurício. É uma alegria muito grande para o meu coração de avó, não é? E de sua esposa, a honra de ser a sua esposa. Muito obrigada, querido, que Deus te abençoe, te renove o coração. Isso que o pastor Frederico falou com relação a ele dar desculpa, pastor, de 10-0 na praia, nadando, e vai lá para o fundão, cheio de tubarão, ele encara os bichos todos e volta, não é? Ele tem uma saúde, um vigor, uma disposição, que eu não sei aonde ele arruma isso, mas está escondido aí dentro dele, numa caixa secreta, porque é impressionante a maneira como Deus o usa, dando-lhe também muita saúde. Que Deus te abençoe e que muitos 50, muitos 78 e muitos 30 venham abençoar o seu coração e a sua vida. Agora eu vou te dar um beijo, você dá um sorriso, por favor. Tudo que ela está falando é o que ela sente. É absoluta sinceridade. Por isso eu recebo com respeito muito grande. Mas o fato de estar sendo homenageado, eu quero dizer aos crentes novos, aos visitantes, de que isso tudo é para a glória de Deus, não é para mim. E tudo que eu faço e tudo que eu tenho feito não é outra coisa senão orações de toda a igreja. Eu sei que toda a igreja toda ora pelo seu pastor. Ao homem, ao pastor, só cabe uma coisa: se deixar dominar por Deus. Então, nada, absolutamente nada do que todos falaram aqui tem a ver com a minha natureza, tem a ver comigo. Não é outra coisa senão resultado das suas orações. Bota que eu não quero que ninguém saia daqui escandalizado, achando que o homem está sendo adorado. A igreja não pensa isso, nem eu aceito isso. Quem está sendo adorado é Deus. Espero que Ele seja sempre adorado através da minha vida. Mas mesmo através da minha vida, é única e exclusivamente por causa das orações da igreja. A minha palavra de gratidão é muito profunda, é muito sincera. Porque ai de mim, se não contasse com a oração de cada irmão, de cada irmã. E repetidamente eu quero fazer minha as palavras do apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, quando ele diz: eu sou devedor. Tanto a judeus quanto a gregos. Isto é, ele se sentia devedor a todo mundo. Não só aos judeus, mas também aos gregos. Eu sou devedor a cada irmão que ao longo de 50 anos tem entrado neste santuário para ouvir a pregação da palavra de Deus. Sou grato a Deus por cada ovelha, não só as atuais, mas aquelas que já estão na glória, que me abençoaram tanto. Aquelas que durante 50 anos passaram pelas minhas mãos. Eu sou muito grato a Deus por todas elas. Eu sou grato a Deus pelas crianças, sou grato a Deus pelos juniores,
pelos adolescentes, pelos jovens, pelos de meia idade, pelos velhinhos, por todos, sou muito grato. Meus irmãos, é verdade, é impossível fazer o trabalho de Deus se não for cercado por muitas orações. Cada pessoa que falta na igreja, ontem eu liguei para um irmão e falei com ele: meu irmão, estou com muita saudade do irmão e a igreja também. Aliás, não só do irmão, mas da família. Ele fez assim: pastor, o senhor sentiu saudade de mim? Eu falei: a igreja sente saudade do irmão. Eu sei onde os irmãos sentam, eu sei quem falha, quem falta, e eu agora sei quem não veio. Lá na porta, às vezes eu cobro: você não veio. Sabe por causa de quê? É ser o meu dever, eu faço com alegria no coração, mas faço porque os irmãos me sustentam com orações. Os irmãos não ficam só nas orações, embora bastaria tão somente as orações, mas cada abraço, cada carinho, cada palavra, cada gesto de apoio, de solidariedade, tudo eu vou anotando no meu gravador, que é a minha cabeça. É verdade, meus irmãos, não há nada melhor para mim, não há nada mais preciosa para mim do que a palavra de Deus. Eu tenho que falar à minha igreja, porque minha igreja me conhece e sabe disso. Ontem eu estava lendo e eu estava separando o texto que fala o que eu disse para os irmãos domingo atrasado: todo mundo está proibido de falar mal de alguém. E eu fico feliz que os irmãos me obedecem. Ninguém falou mal de ninguém nessa semana, não é verdade? Eu já estiquei para 28 de fevereiro. Depois eu vou esticar para 31 de dezembro. E nós vamos fazer esse exercício de sempre falar bem dos outros, nunca falar mal. Ainda que tenhamos razão, nós vamos fazer. Eu fico muito grato, irmãos, seu carinho. Lá estão lá com a camisa do Flamengo, só para me fazer mal, mas não faz mal não, rapaz. Não faz mal não. Todos meus irmãos são muito amigos, todos são queridos. Eu dou graças a Deus pelos irmãos e agradeço muito aos irmãos. E tudo que Márcia falou a meu respeito, eu devolvo para ela. Que a nossa vida é realmente uma vida, humanamente falando, perfeita. Não temos nenhuma dificuldade. E ela é paciente comigo, mesmo nas horas que ela não concorda. Eu também sou meio teimoso. Porque afinal de contas eu estou falando é da palavra de Deus. É da administração da igreja, da orientação da igreja. Muita gente chega para mim e não concorda com certas decisões que eu tomo. E tem toda a razão de não concordar, porque não sou ditador. Aqui é democracia, mas como líder espiritual da igreja, eu tenho o dever de não dar opinião. Eu tenho o dever de dar orientação. Opinião eu dou, se você quiser atender, atende. Se não quiser, não atende. Opinião. Agora, orientação leva consigo muita responsabilidade. Então, quando eu dou orientação, eu assumo a responsabilidade daquilo que oriento. Mas eu só faço por intervenção de Deus. Muito obrigado, queridos. Vamos ficar de pé, porque é na hora de almoçar, né? Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Eu fiz de tudo para que não houvesse esse culto de homenagem ao pastor. E os irmãos da liderança sabem disso. Porque eu temo que alguém venha aqui achando que o pastor está sendo idolatrado. Se alguém está pensando, tire isso da cabeça. Porque realmente eu sei que é gesto de carinho pela função pastoral, não pelo homem pastor. É assim que eu recebo, tá bem? Muito obrigado. Deus a todos abençoe. Oremos. E o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra, e particularmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, que Deus a todos abençoe. Pastor Frederico, eu e a irmã Márcia estaremos à porta para abraçar
a congregação. Agradecer